O que é uma alma? O que é um espírito? Qual é a diferença dos dois? E como eles se relacionam com o corpo? Neste vídeo, eu pretendo demonstrar estas diferenças. Então, vamos aqui fazer a nossa leitura na Bíblia, em Hebreus capítulo 4, onde a gente já vai ver um versículo muito bom para mostrar as diferenças de uma parte da alma para o espírito, ok? Vamos aqui para Hebreus capítulo 4, versículo 12. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. O que a Bíblia aqui está nos mostrando em Hebreus capítulo 4 é que há uma diferença. Assim como há uma diferença entre as juntas de nosso corpo, que auxiliam em sustentação e movimento, e uma diferença entre as medulas, ok? Estão localizadas aqui nessa parte, tanto que se sofrer qualquer tipo de dano, a pessoa ela pode ficar paraplégica, ou precisa fazer um transplante de medula por conta de machucados que são causados nessa região, uma região extremamente delicada do corpo do ser humano. Assim como a medula é diferente das juntas, assim como a gente tem essa diferença em nosso corpo, a alma é diferente do espírito. Então, para começar esse vídeo aqui, como eu já apresentei as canetas aqui, eu vou dizer que cada uma é. A gente tem aqui, sendo representada pela caneta vermelha, a alma, pela caneta azul, o espírito e pela caneta preta, o corpo. E eu vou estar, ao decorrer do vídeo, dando vários exemplos de situações diferentes onde o corpo, onde a alma e onde o espírito estão envolvidos. Tudo bem? Então, vamos para uma breve definição aqui. Do que é a alma? A alma está associada com movimentação, ok? Não é à toa que é comparada com as juntas. Em que sentido? Aqui vocês estão vendo a minha parte física, o meu corpo, tudo bem? Nesse exato momento vocês estão vendo a carne de João, o corpo de João. Vocês não conseguem ver o meu espírito. Vocês não conseguem ver o meu homem interior. Ninguém consegue ter essa visão senão Deus. É uma visão espiritual, ok? Você não consegue olhar dentro do coração da pessoa e ver se ela acredita ou não. Porém, você consegue ver se uma pessoa possui alma ou não. Na maioria das vezes. Por quê? Porque a alma, ela é dependente. Ela é sempre dependente tanto do corpo como do espírito. Em que sentido? Em que a alma ela não consegue ficar sozinha viva, ok? Então é possível que uma pessoa esteja viva corporalmente quando ela está com o corpo e com a alma dela, sem o espírito. O espírito está morto dentro dela, mas ela está viva corporalmente e morta espiritualmente, ok? É possível que isso aconteça. Porém, não é possível que a pessoa esteja viva sem o corpo e sem o espírito. Somente a alma dela, ok? Nesse sentido, ela está morta, tanto corporalmente quanto espiritualmente. E, por outro lado, se a pessoa ela tem o espírito dela está viva, ela está viva, por mais que morta corporalmente. Tudo bem? Aqui a gente vê uma diferenciação. A alma ela é dependente ou do corpo ou do espírito, para viver corporalmente e para viver espiritualmente. E a alma não somente está associada com movimentação, ok? Por exemplo, você olha para um cadáver. Esse cadáver, ele movimenta, ele fala. Ele está com a alma dentro dele? Não. Um cadáver é somente o corpo. A alma e o espírito não estão mais nele. Tudo bem? Já deu para entender um pouco aqui dessa questão? Então, vamos agora para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, onde a gente vai aprender sobre a crucificação de Cristo. Momento onde sua alma foi para o inferno. Isso quer dizer que Jesus estava morto, ok? Essa morte completa, vamos colocar nessas palavras, é quando o corpo está morto, a alma separou do corpo, a alma não está junto do espírito, e a alma, quando ela não está junto com o espírito, ela vai para onde? Para o inferno, ok? É a alma que vai para o inferno. A alma não somente está associada com essa questão de movimentação, mas também com consciência. Eu, João, minha mente, ok? Quem eu sou, o que eu gosto de fazer, os meus pensamentos, isso está associado com, olha aqui, com a minha alma, ok? Minha consciência. Deus cria todos os seres humanos com alma, ok? Eles nascem com consciência. E, mais tarde, essa consciência ela vai sendo aperfeiçoada e a pessoa ela sabe discernir entre bem e mal. Certinho? Então é nesse ponto.
É o ser da pessoa interno. Não é à toa que na Bíblia é usado como sinônimo a alma para o ser, o seu próprio. Tudo bem? Então é nesse ponto mais fora do físico, mas do eu mesmo. Penso, logo sou. A gente tem vários filósofos que vão falando dessa questão e aproximando desse conceito de alma. Então vamos aqui para Atos capítulo 2, onde a gente vê o que aconteceu com a alma de Cristo e com o corpo de Cristo. Tudo bem? Atos capítulo 2. Eu não pretendo fazer esse vídeo extremamente longo, mas é só para dar uma diferenciação mesmo e a gente ver as várias aplicações. Atos capítulo 2, indo aqui para o versículo 27. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aí aqui a gente está tendo um momento onde Davi, no Salmo 16, profetizou sobre Cristo. Indo aqui para o versículo 31. Ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Vamos agora para Mateus, capítulo 10. Vejamos que a gente não teve aqui, quando falando de morte, nenhuma menção de espírito, porque o espírito está associado com a vida, ok? Está associado com a medula, com a vida, certinho? Vamos para Mateus, capítulo 10, começando aqui no versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem é este? Deus. Ok, olha que interessante. A gente está vendo aqui, mais uma vez associado com a morte, a alma. Ok? Certinho? Então, tendo entendido já esse conceito da alma, vamos aqui para Gênesis, capítulo 2. Falando já dessa questão de matar, de morte, e também sabendo que o espírito está associado com a vida, vamos para Gênesis, capítulo 2, onde Deus vai dar esse mandamento para Adão, de que ele não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E a gente sabe aqui que tanto Eva quanto Adão comem do fruto, a mulher foi enganada, Adão não foi, porém ele ainda comeu do fruto, e ambos morreram. Olha o que Deus falou, no dia em que comerem. Agora, eu não te pergunto, Adão não viveu quase mais de 900 anos, quase 1000 anos? Viveu. Ele não morreu naquele dia corporalmente. Em que sentido ele morreu? Ele morreu espiritualmente, ok? Naquele dia, Adão morreu espiritualmente. E o que a Bíblia diz sobre o corpo com o espírito morto? Vamos para Tiago. Vamos aqui para Tiago, capítulo 2. O que a Bíblia descreve em relação ao corpo sem o espírito? Tiago, capítulo 2, indo aqui para o versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aqui a gente vê uma comparação de uma fé morta com um corpo sem espírito. E uma pergunta, um corpo sem o espírito ele ainda existe? Quando o espírito morre, o corpo sumiu? Adão sumiu naquele dia? Não, ele viveu quase 1000 anos. Porém, ele estava morto espiritualmente. Ele não estava fazendo nada que agradasse a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, enquanto ele está morto espiritualmente. Aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Então aqui a gente vê que uma fé sem obras, ela desagrada ao Senhor, mas isso não quer dizer que ela não existe, não quer dizer que ela não é uma fé. Mas enfim, um assunto para outro dia. E só para a gente concluir aqui, o que acontece quando uma pessoa morre? Para onde a alma dela vai? A gente viu que em certas ocasiões é no inferno que a alma dela vai, mas e o espírito? Para onde que ele vai? Não foi mencionado em Mateus 10, não foi mencionado em Atos capítulo 2. Vamos aqui para Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 21. Quem conhece o espírito do homem que vai para cima e o espírito do animal que vai para baixo da terra? Olha que interessante. O espírito do homem vai para cima e o espírito do animal, isso quer dizer o quê? Que animais têm espírito. Mas sabe que eles não têm? Alma. Animais têm um corpo e eles têm um espírito, porém eles não têm uma alma. Seres humanos têm corpo,
Eles têm alma e eles têm espírito. Ok? E por que fala que o espírito do homem vai para cima? Vamos aqui para Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, indo aqui para o versículo 27. Eclesiastes 12, versículo 27. Opa! Eclesiastes 12, eu anotei errado, perdão. Eclesiastes 12, versículo 7, não 27. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então o pó há de retornar à terra, como era, e o espírito há de retornar a Deus, que o deu. Então, tudo que existe, tudo que é uma vida, Deus dá esse espírito. Novamente, o espírito é associado com vida, ok? Então, uma alma vivente. A gente tem os espíritos impuros, que são os diabos. Então, até um diabo é um tipo de espírito, ok? Um espírito familiar, a gente tem essa questão. E o que acontece quando uma pessoa morre? O espírito retorna para Deus, ok? Então, vou encerrar o vídeo aqui e no próximo a gente vai poder olhar várias aplicações sobre essa questão, sobre como funciona o corpo, a alma e o espírito juntas, certinho? Muito obrigado a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês e até mais.